Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo, depois de algum tempo aí, né? Vamos tocar hoje num assunto, né? Vamos falar sobre a ilusão da ciência. Na verdade eu quero fazer uma pequena série, né? Em que nós vamos falar sobre a ilusão da ciência, sobre antigos paradigmas, né? Da ciência, falar também sobre a engenharia do consentimento. Tá? Então, nesse vídeo aqui, vamos falar propriamente sobre a ilusão da ciência, que, segundo o biólogo, filósofo Rupert Sheldrake, né, ele fala muito sobre essa questão, a ilusão da ciência, ou seja, na crença de que a ciência entende a natureza, né, da realidade, né? E que deixa assim meros detalhes a serem preenchidos depois, né? Então não explica tudo, mas como se explicasse. Então essa crença ela é muito difundida em nossa sociedade, né? É muito presente em nosso mundo, né? Um tipo de sistema de crenças de pessoas que dizem eu não acredito em Deus, só acredito na ciência. E hoje todo mundo fala, né, nessa tal de ciência, que qualquer coisa é ciência e assim por diante, né? Mas, afinal de contas, de que ciência esse pessoal todo está falando, né? De que ciência que se trata? Que ciência é essa? Que tanto se fala hoje em dia aí na televisão, nas mídias de forma geral, né? Bom, se trata da ciência vigente, né, a ciência materialista, mecanicista, que é a ciência com essa visão limitante, materialista do mundo, tá? E tem uma coisa também, a ciência, ela é a confrontação de hipóteses, né? Então a ciência ela não é unânime. Pegar, por exemplo, Einstein, ele não via com bons olhos as teorias de Werner Heisenberg, né, que formulou aí o princípio da incerteza ou da indeterminação, né, em 1927, e eram ideias que acabavam já na época se contrapondo à física clássica, né, à ciência clássica, que ainda é vigente, né? E essa ciência clássica que sustenta que qualquer grandeza de movimento de uma partícula pode ser medida e descrita de modo exato. Então aí veio Heisenberg e disse não é por aí, né? Não dá para se medir, por exemplo, a posição e a velocidade de uma partícula, né? Você vai medir uma coisa, a outra você não consegue medir. Então daí o princípio da indeterminação, que não dá para determinar as duas coisas, as duas situações numa mesma partícula, né? Então você não pode medir simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula sem perturbar o seu movimento, sem ter uma interferência, né, no caso do observador. Mas lá, o Einstein ele persistiu, né, em negar a ideia da mecânica quântica, né, que diz que o mundo das partículas não está submetido ao determinismo estrito, né, da física clássica, da ciência clássica. Então essa ciência clássica, essa ciência ainda vigente, ela é muito determinista, né? Então sempre houve um conflito no cerne da ciência, né? Ou seja, de que grandes cientistas, grandes pensadores, pesquisadores, eles nunca chegaram a um consenso em muitas ideias, né? Então, quando se trata de apresentar como método, né, sempre há esses conflitos. Então,
a ciência ela se baseia na razão, nas evidências, hipótese, investigação coletiva, né? E aí ela formula toda uma visão, né? Um sistema de crenças que acaba se tornando essa visão de mundo. E a visão da ciência atual, essa ciência vigente, que ela é determinista, né? Ela acaba inibindo e limitando a livre investigação, que é a própria essência do esforço científico. Ou seja, a ciência ela diz o seguinte: olha, a gente pode investigar determinados fenômenos, mas isso aqui não vamos investigar porque isso não tem nada a ver com ciência. Ou seja, a ciência ela não vai investigar, por exemplo, fenômenos paranormais, né? Ela vai desconsiderar esses tipos de fenômenos, né? Vai tratá-los como superstição, como coincidências e assim por diante, né? Por exemplo, a telepatia, fenômenos que vão além dessa lógica que a própria ciência prega, tá? Então, desde o final do século XIX, a ciência ela tem sido conduzida por uma visão materialista do mundo, uma visão mecanicista, e essa visão acaba dando respaldo a toda uma visão político-ideológica, uma visão filosófica que tem formado a mentalidade das gerações a partir de então. E a ciência ela só poderá se regenerar e continuar se desenvolvendo quando superar essa visão, né? Esse paradigma materialista que já está ultrapassado, levando em conta que a ciência clássica, cujos pilares modernos são três, né? Trata-se de Newton, Descartes e do Charles Darwin, né? Então, os grandes pensadores, aí, os grandes cientistas, os pilares dessa ciência clássica, que vem sustentando o paradigma atual, o paradigma vigente, porém que já está ultrapassado, né? Em muitos pontos, né? Muitas leis, vamos dizer assim, já estão sendo questionados, né, hoje em dia, por uma nova abordagem, né, de uma nova ciência, né? Isso desde do surgimento aí da chamada física quântica, tá? Então, o Rupert Sheldrake, ele apresentou 10 dogmas da ciência, dessa ciência materialista, com a sua visão de mundo, né? Formando então o paradigma padrão, né? A forma de como a maioria das pessoas de todo mundo enxerga e entende a realidade. Então, assim, antes de falar propriamente desses 10 dogmas, né, só para a gente ter uma ideia. Então, não adianta a gente ficar discutindo sobre política se nós não entendemos a realidade plena, tá? Então, nós estaremos discutindo sobre política com uma mentalidade materialista, com essa mentalidade respaldada nessa ciência determinista e materialista. Então, não chegaremos, né, a um consenso, não chegaremos a uma solução que poderia ser ideal ou próxima disso, tá? Então, não adianta ficar discutindo dentro dessas questões filosóficas, ideológicas, sem antes entender a origem da visão que nós temos, né, do mundo e da realidade.
Então vamos lá. O primeiro dogma que o Rupert Sheldrake fala, o primeiro dogma dessa ciência tão idolatrada, diz que a natureza é mecânica, né? Por isso também é chamada de ciência mecanicista, que trata-se de que o universo ele funciona como uma máquina, ele é uma máquina, que todo ser vivo é como uma máquina, né? Funciona como uma máquina, tanto que existe essa metáfora, né? Essa ideia de que o ser humano é como um relógio, né? O universo é como um relógio. Tá? E nós, seres humanos, somos como robôs desajeitados, né? Como disse o aloprado do Richard Dawkins, que ele chegou a dizer que somos robôs desajeitados. Então, por isso também que a medicina vê o nosso corpo separadamente, havendo aí uma especialidade para cada parte do corpo, na maioria das vezes não havendo correspondência entre essas partes. Então, tem o médico do pé, o médico da mão, o médico da cabeça, um médico para mexer com o rim, o outro com o coração. Então, é tudo dividido, separado. Tá? Não tem a medicina ela não tem uma visão integral, uma visão, digamos que holística do corpo humano. E não apenas do corpo físico, mas aí tem corpo mental, corpo emocional e por aí vai. Então a ciência tradicional, essa ciência vigente, ela separa o ser humano em partes como peças de máquina. Tá? Da mesma forma que separa cada elemento da natureza como se fosse funcional como uma máquina. Né? Bom, o segundo dogma diz que todo o universo é feito de matéria inconsciente, não havendo consciência em estrelas, galáxias, plantas, animais e minerais e assim por diante. Então, o universo todo, segundo a ciência, ela é inconsciente, não existe consciência. Tá? Então, eu até fico pensando, né, nessa filosofia vegana, que embora considere os animais como criaturas que tenham consciência, né, por isso que eles sofrem e com os maus tratos e sentem dor e tudo mais, só que e eles acabam usando, né, isso como justificativa para não se comer carne, porque o animal sofre. Só que eles não levam em conta a dor e o sofrimento das plantas e dos próprios minerais. Então, desconsiderando esses reinos da natureza, acaba desconsiderando eles por completo. Tá? Então, esse dogma, esse segundo dogma da ciência diz que não há consciência nesses seres. Tá? O terceiro dogma diz que as leis do universo, as leis da natureza, elas são as mesmas desde o Big Bang, né? Que também é um termo errado. Né? As coisas não surgiram aí de uma grande explosão, não se tratou de uma explosão, mas de uma emanação, e dessa emanação tudo se criou. Tá? Então a ciência vê que essas leis, elas são imutáveis e continuarão imutáveis para todo sempre. O quarto dogma diz que a quantidade total de matéria e energia é imutável e que mudou apenas no momento do Big Bang ao expandir-se. Tá? O quinto dogma diz que a natureza não tem propósito. O processo evolucionário não tem propósito ou direção. Então, se não há propósito ou direção, também não há uma ordenação. Tudo se baseia em uma cósmica cadeia de coincidências, né? Um amontoado infinito de coincidências para chegar onde nós chegamos. Tá? Então, esse faz parte aí do quinto dogma
da nossa ciência e da ciência vigente. O sexto dogma fala da hereditariedade biológica, né, que é uma hereditariedade material. Né? Então, tudo que você herda está em seus genes ou em modificações epigenéticas dos genes ou na herança citoplasmática, ou seja, trata-se de uma visão material, né, de uma hereditariedade biológica que é exclusivamente material. O sétimo dogma fala então das memórias, que elas são guardadas dentro do cérebro como traços materiais. Então tudo estaria no cérebro, em intermináveis fosforilados nas extremidades dos nervos. Então ninguém sabe explicar como funciona, mas essa ciência acredita que ela está no cérebro. Tá? Então estudar o cérebro, o hardware, né, a parte física, é muito fácil, porque se trata justamente dessa parte física. Agora, estudar a consciência, aí a coisa fica interessante, né? E é o estudo da consciência que vai alterar toda a visão materialista da ciência e, por extensão, do mundo. Tá? Então nós temos hoje, por exemplo, os estudos e pesquisas de campos sobre as EQMs, né? As experiências quase-morte, provando que a consciência é um elemento independente do cérebro. Ela não está dentro do cérebro, ela pode ter acesso inclusive a outras realidades. Por isso que dentro das experiências das EQMs, né, os infinitos relatos de pessoas que passaram por essas experiências falam sobre estar consciente em determinadas realidades, em determinados lugares, se é que podemos colocar dessa forma, enquanto que o corpo estaria parado, ou mesmo o cérebro, e elas teriam lembranças, né, de toda essa experiência. Então mostra que a consciência ela vem antes do cérebro e vai para além do cérebro, né? Ela é independente disso. Tá? Então aquela coisa de que eu estou com uma ideia aqui dentro da cabeça, na verdade não. Todo pensamento, toda as nossas ideias, todo esse trânsito de ideias, de pensamentos, não estão dentro da nossa cabeça, ficam aqui, ó, fica por fora, né? Então, o oitavo dogma acaba complementando o sétimo, que significa o seguinte, né? A sua mente está dentro da sua cabeça, a consciência, segundo essa visão, né, científica, essa visão materialista, nada mais é do que uma atividade do cérebro. Então a consciência é uma atividade do cérebro segundo a ciência atual, né, a ciência vigente. E aí continua também no nono paradigma, o nono dogma, que diz que essa ciência considera impossível fenômenos psíquicos, como a telepatia. Então a ciência desconsidera esses fenômenos como telepatia, acredita que é impossível que pensamentos e intenções não possam ter nenhum efeito na realidade, nenhum efeito à distância, uma vez que a consciência está dentro da nossa cabeça. Tá? Então, fenômenos psíquicos de qualquer categoria, né, não passa de mera ilusão, e pessoas que acreditam nisso é porque se iludem e se deixam enganar por coincidências. Né? Claro que isso é pregado para as massas, né? Porque as agências de inteligência, agências como a CIA, o exército americano, desde muito tempo fazem pesquisas e testes sobre visão remota, né? E sobre as potencialidades mentais dos seus agentes e soldados. E essas pesquisas foram muito intensas, né, durante a Guerra Fria. Então,
pegavam lá um grupo de agentes, de soldados e treinavam para que eles desenvolvessem esses poderes mentais, né, de telepatia, de visão remota, né, de chegar a ver, a enxergar além do espaço-tempo, né, para descobrir, por exemplo, onde está o inimigo, rastrear submarinos e assim por diante. Então, sempre houve, dentro dessas pesquisas, dessas agências, né? Na Rússia, isso sempre foi muito usado, foi muito trabalhado em cima dessas pesquisas, né? De paranormalidade, enfim. E durante a Guerra Fria isso ficou muito intenso de ambos os lados. Uma coisa também interessante que durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava para invadir o Reino Unido, vamos colocar aqui que o nazismo ele tem a base do nazismo é uma base esotérica ocultista, né? O nazismo surgiu de escolas, filosofias ocultistas esotéricas, né? São grupos de esotéricos. Então havia toda uma, vamos dizer assim, uma força sobrenatural por trás do nazismo, né, que agia no mundo material, né? Então, quando os nazistas estavam para atacar, né, para invadir o Reino Unido, usando-se também não apenas do armamento físico, mas também de magia propriamente dita, o Churchill reuniu os maiores magos do Reino Unido, inclusive Aleister Crowley, ele foi chamado, né, para participar desse grupo de mágicos, de místicos, né, de bruxos, mas o Aleister Crowley acabou não aceitando. Mas bruxos como a Dion, enfim, outros bruxos aí também famosos, né, nesse meio esotérico, eles se reuniram e eles criaram uma barreira psíquica, uma barreira mágica para que os soldados nazistas não invadissem, não tomassem o Reino Unido. Tá? Então, quer dizer, essa realidade não é mostrada, não é colocada para o grande público. Né? São fatos, são coisas que aconteceram, há registros disso tudo, porém, isso tudo fica por baixo do pano. Tá? Tanto que quando Hitler foi derrotado, né, todo o nazismo acabou caindo, que houve aí o julgamento dos grandes pilares do nazismo, dos generais, né, das altas patentes, Churchill preferiu não colocar em evidência de que eles estariam trabalhando também com toda essa parte de magia, né? Toda essa parte esotérica. Porque se Churchill colocasse tudo isso, né, alegando toda essa parte esotérica do nazismo, os próprios nazistas poderiam se alegar, né, como pessoas loucas, pessoas fora da realidade, e eles seriam absolvidos dos crimes, né, porque se passariam como loucos, né, como pessoas desequilibradas. Então Churchill, prevendo que haveria essa possibilidade, acabou deixando essa questão esotérica, essa questão mística, mágica de lado, né? Ocultista do nazismo de lado, para que o julgamento viesse a ser colocado de forma
prática de forma convencional, vamos dizer dessa forma. Então, grandes agências, exércitos, governos têm conhecimento das potencialidades de todos esses fenômenos, né, psíquicos, fenômenos paranormais, né, e eles não apenas têm conhecimentos, mas sabem da veracidade disso aí. Tá? Mas ao público é colocado como superstição, coincidência e assim por diante. Tá? Então, durante a Guerra Fria, houve-se aí a prática, o estudo de campo, né, de telepatia, telecinese, né, que é a capacidade de mover objetos à distância com poder mental e assim por diante. Então, isso significa que se você acredita no sentido de ter fé, ou seja, crer e cocriar ao mesmo tempo, significa que você pode dizer para o monte, saia daí e vá para ali, entendeu? Como Cristo mesmo disse, né? E aí nós entendemos da seguinte forma, nem tudo na Bíblia é metáfora, nem tudo que Cristo disse é metáfora, tá? Então, se ele diz que poderia se dizer para um monte, né, saia daí para ali, isso pode vir a acontecer. Isso não é impossível de acontecer no mundo material. Vamos entender um pouco a diferença aqui entre consciência, mente e cérebro. Tá? Então, a consciência é o que guarda toda a informação, toda a experiência, toda a informação adquirida durante a experiência de vida aqui. Tá? Então, a consciência é não local, ela não está presa dentro do cérebro. Ela sequer está presa dentro da nossa dimensão, dessa terceira dimensão. Né? Ela pode transitar entre os outros mundos, né? As outras dimensões. Então, isso é a consciência. A mente, ela dá sentido, ela reconhece o sentido daquilo que nós experimentamos como realidade. E o cérebro é a parte que processa a informação. Tá? O cérebro é aquela parte que liga a consciência a esse corpo físico e essa realidade física. Né? Vamos para o 10º dogma, que diz que a medicina ocidental, materialista, é a única que realmente funciona. E é por isso que os governos só financiam pesquisas dentro da medicina mecanicista, da medicina materialista, né? Dentro dessa visão da ciência, né? Ignorando terapias alternativas, holísticas e complementares. Então, por exemplo, a acupuntura, até algumas décadas atrás, era considerada feitiçaria dentro da medicina tradicional, né? A acupuntura passou por um grande preconceito, né? Uma grande resistência dentro da medicina, a homeopatia, que já existe há muito tempo, no entanto, de muito tempo assim, houve uma resistência da ciência, né? Hoje em dia não, hoje em dia a coisa é mais aceita, né? Mas há tempos atrás não era assim, né? Então, dentro desse sistema de visão de mundo materialista que a ciência nos oferece, fica muito fácil dominar, manipular cada indivíduo, né? Manipular as massas. Isso porque se trata de um sistema fechado que limita o pensamento e a liberdade para a reflexão, impedindo a expansão da consciência. Então, essa ciência da qual todo mundo fala, da qual nós vivemos, né? Nós temos esse respaldo de visão de mundo,
É essa ciência que nos dá esse respaldo. Essa ciência nos acorrenta, né, a nossa mente com esses paradigmas, né, que eu acabei de apresentar. Então, toda a questão política, ideológica, social, né, sociológica, filosófica, histórica, todas essas questões, todas essas áreas têm um cunho materialista porque tem o respaldo de uma ciência que tem dado ao mundo essa mesma visão materialista. Então, mudar essa visão é mudar tudo. A partir do momento em que a gente começar a mexer nessa visão científica de entender a realidade, todo o resto obrigatoriamente terá que mudar. Tá? Então, obrigatoriamente, toda a crença filosófica, religiosa, científica acabaria sendo revista. Ela teria que haver uma revisão de todas esses paradigmas todos em cada uma dessas áreas. Tá? Só que isso dá trabalho, né? E é muito dolorido porque nós teremos que sair da nossa zona de conforto, não é? Para enxergar uma coisa que até então estava escondida de nós. Né? Era tido aí como ou superstição ou como algo impossível. Né? E as pessoas, o mundo como um todo, não está preparado para isso. Né? O resultado desse processo de mudança de paradigma, então acaba sendo uma catarse coletiva. Então nós podemos pegar qualquer questão, tá? O livre-arbítrio, por exemplo, né? A liberdade, né? Podemos usar isso aí. Então o livre-arbítrio, ele permite que você tome as suas próprias decisões, tá? Então você tem essa liberdade de escolher o seu caminho. Então o livre-arbítrio, em um certo sentido, ou um sentido mais profundo, é a permissão que nós temos de errar, de cometer os nossos erros. O livre-arbítrio nos dá essa liberdade, né, de cometer erros. E mesmo dentro de um sistema materialista, tudo que é pautado a partir da matéria que é finita, o livre-arbítrio está debaixo da causa e efeito, ação e reação, né? Ou seja, a relação entre dois eventos consecutivos, sendo que o efeito, né, sendo o efeito a consequência da causa. Mas nessa visão mecanicista, essa lei só corresponde ao mundo físico. Então o pensamento e sentimento, né, os sentimentos e pensamentos, como já foi dito antes, não causam nenhum efeito externo. Né? Então, mesmo essa questão do livre-arbítrio, ele está dentro de um limite do possível segundo a ciência atual. Então, segundo as leis fixas que essa ciência prega. Tá? E aqui vale uma pergunta, né? Até que ponto nós exercemos o nosso livre-arbítrio? Tá? Até que ponto nós somos livres, né? Hoje se fala muito essa coisa de liberdade, porque eu quero a minha liberdade, quero ser livre, né? e assim por diante. Tá? Então, até que ponto nós somos livres? Se dentro desse sistema materialista somos mais facilmente limitados, somos mais facilmente manipulados, porque a nossa mente está mais limitada, então nós vivemos uma ilusão de liberdade. Se somos manipulados para consumir esse ou aquele produto, se somos alvos fáceis de mensagens subliminares, se aceitamos facilmente qualquer programação neurolinguística, né, usada aí pelas grandes agências de propaganda e marketing, então nós temos a ilusão de escolher isso ou aquilo, porque antes somos levados por essas mesmas empresas a escolher o que eles querem. Tá? Então nós acreditamos que temos a liberdade de escolher
usar determinado tipo de roupa ou comer determinado tipo de alimento, mas na realidade nós somos levados a consumir aquilo que eles querem, tá? Só que é uma coisa tão sutil que nós não percebemos, né? Pra gente a escolha é nossa, fui eu que escolhi comer isso, ou vestir isso, ouvir determinado tipo de música, só que na realidade não é assim, tá? Aí é o que no próximo vídeo eu vou adentrar mais dentro desse assunto, né, que é o chamado engenharia do consentimento, tá? Então, esse pequeno grupo de pessoas e empresas no mundo são eles que tomam as decisões por nós o tempo todo, né? O que devemos comer, vestir, que tipo de música ouvir, como se comportar. Em tudo nós somos condicionados e disso vive o mercado, tá? E isso acontece graças ao tipo de visão materialista em que nós fomos condicionados a acreditar como realidade, porque a ciência vigente, tão venerada, colocou como mandamento um conjunto de ideias que não permite que saibamos o que de fato é a realidade e o que nós somos de fato, né? Então essa ciência ela acaba colocando um cabresto nos nossos olhos, porque ela nos obriga a nos vermos como máquinas funcionais, como peças, como parafusos, como porcas, né? Dentro de um sistema fechado em si mesmo. Então somos robôs desajeitados, né? Como disse aí o Richard Dawkins. Só que se nós somos robôs e se nós nos vemos como tal, então nós perdemos toda a nossa sacralidade, né? A nossa centelha divina. Então não podemos ter um espírito. Ora, se eu sou um robô, eu não posso ter um espírito, eu não posso ter uma centelha divina, tá? E por que teríamos uma centelha divina se essa mesma ciência nos separou do divino, de uma fonte criadora, né? Da fonte criadora e ordenadora de tudo que existe, né? Não teria por que então acreditar numa centelha divina, né? Ainda que seja do mais profundo da nossa essência a busca por essa fonte. Então, a nossa essência, o fundo da nossa essência é a busca por essa fonte criadora, né? Nós temos essa dependência dessa fonte criadora. O engraçado é, deixando de lado toda essa questão política envolvida, né? Se pegarmos, por exemplo, aí, essa questão aí do coronavírus, né? O coronavírus trouxe uma nova exaltação dessa ciência, né, como uma única entidade que poderá nos salvar de qualquer vírus mortal. Só que essa mesma ciência, que é exaltada aí por grande parte da população, essa mesma ciência diariamente ela acaba nos matando, tá? Então, essa mesma ciência que é exaltada por um monte de gente que não sabe de que ciência está falando, né? Mas que acaba falando, acaba idolatrando como se fosse uma entidade sobrenatural, né? Com a mesma paixão de um fanático religioso. Pois bem, essa mesma ciência que em toda a sua história vem carregando em suas mãos o sangue de muitos inocentes. Sim, a ciência tem sangue nas mãos e não é pouco, tá? Então, essa mesma ciência gerou uma criminosa indústria farmacêutica que tem se enriquecido, né, cada vez mais, fazendo aí o seu lobby no mundo dos negócios. Essa mesma indústria que não permite que a cura para muitas doenças seja trazida à tona, né, porque aí perde-se dinheiro, e não se pode perder dinheiro dentro de um mundo de negócios, né, de um mundo materialista, em que tudo que vale é o
o que acontece nesse mundo, porque se morreu, acabou, não existe outras alternativas, não existe outro mundo, senão esse unicamente, por isso materialista. Essa indústria farmacêutica que tem como objetivo não a cura dos nossos males, mas apenas nos vender paliativos para amenizar por curtos períodos de tempo as nossas dores. Tá? Enfim, todos esses 10 dogmas estão sendo questionados por uma nova ciência que traz um novo paradigma e, com isso, uma mudança radical no modo de ver a realidade, de ver e experimentar a realidade. Tá? Então, a partir do momento que mudar esse paradigma, deixar de lado o velho paradigma, né, esse velho conjunto de ideias dessa ciência que da qual nós estamos submetidos e passarmos para um novo paradigma, tudo muda, tá? Tudo é obrigado a mudar. Bom, eu quis apresentar então esses 10 dogmas, né, listado aí pelo Rupert Sheldrake, né? E o Sheldrake ele ainda fala da teoria dos campos mórficos ou morfogenéticos. Tá? Então aí existe aquela historinha do centésimo macaco. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar um pouco aqui sobre o que é o centésimo macaco. Bom, um grupo de cientistas, né, em um estudo de campo, numa das ilhas lá do Japão, observando o comportamento dos macacos, né, dessa ilha, descobriram que a base alimentar desses macacos era batata. Então, observaram que os macaquinhos lá pegavam a batata e comiam ela toda cheia de terra, de areia, né, e terra, e comiam ela assim. Aí separaram do bando, separaram uma macaquinha e ensinaram ela a lavar as batatas antes de comer. Pouco tempo depois, soltaram essa macaquinha na ilha, junto aí com os outros macacos, né? E essa macaquinha ela continuou lavando as batatas ali para comer. E em pouco tempo, os macacos mais jovens, os filhotes, imitando a macaquinha, também começaram a lavar as suas batatas antes de comer. Os macacos mais velhos desse mesmo grupo, de início eles rejeitaram esse novo comportamento, mas depois de um tempo, né, um tempo maior, todos os macacos do grupo passaram a lavar o seu alimento antes de comer. Tá? Então, isso já diz o que já diz para nós essa historinha. Não terminou, mas o que já diz aqui. Que os jovens ou as novas gerações têm muito mais facilidade para as mudanças. Então, quanto mais velhos nos tornamos, mais dificuldade nós temos de adaptar às novas situações, às coisas novas, né? Só que o mais surpreendente é que os macacos das outras ilhas, afastadas ali dessa ilha onde foi observado esse grupo de macacos, essas ilhas que, além de afastadas, né, sem nenhum tipo de contato, os macacos dessas outras ilhas também começaram a lavar as suas batatas para comer. Como um novo comportamento que foi inserido e adotado por esses grupos de macacos, né, dessas outras ilhas. Como é que isso aconteceu? Daí entra a teoria do Rupert Sheldrake, né? Segundo ele, toda a natureza tem uma memória coletiva, que os hábitos de evolução aprendidos por um grupo de espécies de uma geração é passado para a geração mais nova, né? Então isso passou a ser chamado de ressonância mórfica, tá? Que acontece tendo como base a semelhança. Então, à medida, por exemplo, à medida que um embrião de girafa cresce dentro do útero da mãe,
esse embrião ele sintoniza com a ressonância mórfica das girafas passadas, dos seus ancestrais, baseando-se na memória coletiva da espécie. O embrião cresce como uma girafa e se comporta como uma girafa porque tem como base essa memória coletiva. E essa memória coletiva, toda essa gama de informações dessa espécie, né, das gerações passadas, fica num campo sutil. E ao sintonizar esse campo, essas novas gerações dessa mesma espécie acabam absorvendo essas experiências, esses conhecimentos e passam então a continuar a desenvolver-se. Tá? Outro exemplo, os gatinhos, né? Eu tenho gatos aqui em casa, quem tem gatos vai entender o que eu estou dizendo. Os gatinhos, quando bem novinhos, né, eles já procuram a caixa de areia pela casa para fazer as suas necessidades, sem que a mãe ensine, né? É uma coisa que já nasceu com eles. Eles já sabem que devem enterrar os seus dejetos, né, cobrindo-os com a areia da caixa. Então, outro exemplo, os filhotes de tartaruga que ao saírem dos ovos, né, eles vão direto para o mar em busca do local para eles crescerem, se desenvolverem até retornarem a essa mesma praia e depositarem os seus ovos. Então tudo isso são hábitos que vêm sendo passados de geração a geração. Quando há uma mudança desse hábito em determinado tempo, em determinadas gerações, essa mudança de hábito, se ela se tornar grande a ponto de envolver um grande grupo dessa espécie, essa mudança, então, ela passa a ser a mudança vigente, ela passa a ser a norma oficial a partir das próximas gerações. Tá? Então nós sabemos que é preciso dos genes certos para formar as proteínas certas. Só que esses genes eles são superestimados, né? Segundo o Rupert Sheldrake, toda essa questão genética é muito superestimada. Então eles respondem apenas por proteínas produzidas pelo organismo, não pelo perfil, formato ou comportamento da espécie. Então cada espécie tem uma memória coletiva, até os minerais. Aí entra a questão da consciência, né? Então dizer que uma planta não tem consciência, opa, peraí. Toda planta tem uma consciência. Tá? Pode não ser como a nossa, pode não ser como a consciência animal, mas todo o reino vegetal tem consciência. Tá? Então a planta sente dor, a planta sofre, né? Tem esse pessoal. Por que essas pessoas que têm essa facilidade de lidar com plantas, de conversar com as plantas, com flor, com as árvores e tal, por que essas pessoas que têm essa facilidade, né, que o pessoal fala que tem mão boa para mexer com planta, né? Então onde a pessoa toca a mão, nasce, né? Elas conseguem sintonizar com esse reino vegetal de tal forma que as plantas, elas sentem que aquele indivíduo, que aquele ser humano está aberto a ela, está dando amor a ela. Então elas retribuem, elas nascem, elas florescem, né? Agora vai um sem noção qualquer, mexer de qualquer jeito, sem respeito nenhum, vai quebrando, vai mexendo. Quer dizer, não vai ter um bom resultado, tá? Então as plantas, elas têm essa consciência sim, elas têm a consciência delas, como os minerais também têm consciência. Uma pedra não é somente uma pedra no sentido material, de que é um ser inanimável, não se mexe, não sente, não, na realidade é essa visão que vem dentro desse novo paradigma. Tá? Então os minerais, eles também têm consciência. E essa teoria dos campos mórficos, né, prevê o seguinte, que se você produz um novo tipo de cristal pela primeira vez, não haverá um hábito pré-existente
nesse mineral, né? Porque você criou, ele é novo. Havendo uma cristalização, da próxima vez que você produzir, aí sim haverá influências dos primeiros cristais e a cristalização será um pouco mais fácil. Tá? Então o que? É como se as gerações passadas ensinassem as novas gerações, ou deixasse um amálgama de informações para que as gerações continuem evoluindo, né? E até de maneira mais fácil. Então existe um aprendizado através de um conhecimento antigo e coletivo que ressoa em cada nova espécie. Então já foi observado que ratos que foram domesticados e aprenderam novos truques, esses mesmos truques, esses truques novos que foram aprendidos por esses ratos, também eles foram aprendidos por outros ratos de outros lugares, de outros países, outros lugares do planeta. Esses outros ratos também, de repente, já sabiam fazer esses truques de maneira espontânea ou aprenderam de maneira muito fácil. Então já temos essa evidência de que isso acontece de verdade. Então tudo depende da mudança de hábito no lugar das leis fixas da natureza, segundo a ciência vigente, né? Que as leis da natureza são fixas e nada muda. Então, na verdade, esse paradigma novo, dessa nova ciência, está dizendo, opa, não é bem assim. As leis não são tão fixas assim, e que as coisas podem mudar, porque tudo está em mudança, né? em processo de mudança. Tá? Um exemplo que todo mundo já observou, as crianças que nascem hoje, que têm muito mais facilidade e habilidade própria para mexer com tecnologia. Né? Então você vê aquela criança, assim, principalmente para quem tem filho ou sobrinho, eu tenho sobrinhos, né? E de repente você vê seus sobrinhos de poucos anos de idade mexendo no celular em coisas que você não consegue mexer, você sofre para fazer o básico e eles vão lá e simplesmente, sem ninguém ensinar, sem nada. Então essas novas gerações de crianças já nascem com toda a informação que foi aprendida já, então elas já vêm com uma bagagem de informação da espécie humana, não apenas dentro da família, mas da espécie humana, com essas informações. Então elas estão muito mais aptas a lidarem com essas novas tecnologias, com aquilo que é tecnologia de ponta. Elas têm muita facilidade, enquanto que as gerações mais antigas têm dificuldade, né, de desenvolver, né, de seguir essas tecnologias, né, de acompanhar essas tecnologias. Então daí fica claro, né, o porquê existem também os conflitos de gerações, porque as gerações antigas elas têm um determinado padrão de pensamento, de costumes, e as novas gerações têm outros padrões, e é uma que os adultos não conseguem ou têm muita dificuldade, né? Como eu já disse, porque elas já nascem com esse conhecimento do hábito adquirido pelas gerações passadas, não apenas no meio familiar, mas da espécie humana. Tanto que essa ideia dos campos mórficos é muito tratada, está sendo muito usada dentro dessas constelações familiares, né? Então esse pessoal de grupos que fazem essas terapias de constelação familiar, eles já usam, né? Eles já praticam essa teoria do campo mórfico, né? Para trabalhar as questões das famílias, né? Os problemas que estão relacionados com os antepassados e assim por diante. Bom, então esses hábitos adquiridos são informações que ficam registrados em um campo mórfico, em um campo sutil, e que podem ser acessados e aprendidos. Tá? Então essa teoria coloca em xeque muitas das ideias reencarnacionistas, né? Como eu disse, essa teoria do campo mórfico, do campo morfogenético, ela
ela traz uma visão que explica muita coisa, mas ela vai obrigar a muita coisa a ter uma revisão, tá? Então ela coloca em xeque muitas coisas das ideias reencarnacionistas. Não que ela anule a ideia da reencarnação, mas ela diz, opa, não é bem assim que acontece, a visão é outra. Então essa coisa de que essa criança que nasceu, que é muito inteligente, é porque ela foi muito inteligente no passado, por isso que hoje ela sabe mexer com o celular. Tá, só que essa criança que nasceu lá, não sei quantos anos atrás, não tinha celular lá para ela mexer, não tinha computador. Ela veio com isso, não por conta do que ela aprendeu na reencarnação passada, mas por conta desses hábitos, dessas informações que foram passadas para ela através desse campo mórfico, né? Através desse conjunto de conhecimentos da espécie. Tá? E também acaba destruindo a ideia darwiniana, né, de que a evolução das espécies ela tem que passar por um longo e lento processo de mutação e adaptação de milhões de anos de uma coisa que vira outra coisa e tal. Não, quebra tudo isso também. Tá? Acaba colocando em xeque essas ideias darwinistas, né, sobre a evolução. Então a evolução aconteceria em saltos e não da forma que é colocada por Charles Darwin. Então essa teoria do campo mórfico, ou a ressonância mórfica, né, colocada aí pelo Rupert Sheldrake, é uma das teorias mais revolucionárias da atualidade e que veio para explicar muita coisa e vai obrigar a rever muitas coisas, né, dessa ciência, dessa velha ciência, né, desses velhos paradigmas, para que então coloque-se em pauta um novo paradigma, um novo olhar sobre o mundo, sobre a realidade, sobre o que nós somos, sobre o universo, enfim, muda muita coisa. Então é isso, pessoal. Finalizando aqui, o vídeo ficou longo, mas o assunto é vasto, tá? É muita informação. Mas nós vamos continuar aí no próximo vídeo. Provavelmente eu volte a falar um pouco mais sobre ressonância mórfica, campos mórficos, né? Essa coisa do Rupert Sheldrake. Mas eu quero já falar também sobre a engenharia do consentimento e de como nós somos facilmente manipulados por conta de toda essa visão materialista, essa visão da ciência, dessa ciência que nós estamos ainda estamos submetidos, tá certo? Então é isso, pessoal, mais uma vez obrigado e vamos aí com o próximo vídeo e faça o seu caminho.